Bom dia! Bom dia, gente! Um ótimo dia para vocês, um excelente dia para cada uma de vocês. Nós já vamos começar já. E aí, gente, bom dia para vocês. Vamos começar? Ontem, só lembrando que a gente conversou ontem, a gente tá no renovo e ontem foi nosso primeiro dia. A gente conversou ontem sobre o poder da oração, sobre você acreditar no poder da oração, porque onde você não consegue alcançar com atitudes positivas, Deus, Ele alcança. É o Senhor quem alcança, porque é Ele quem sonda o coração do homem, é Ele quem sonda os nossos corações, é Ele que avalia os nossos pensamentos. Então, coloque diante do Senhor aquilo que tem angustiado o seu coração, coloque diante do Senhor os desafios que estão aparecendo na sua vida, coloque diante do Senhor também a gratidão, porque a gente tem muito mais para agradecer do que para pedir. Então coloque isso diante do Senhor. Ele deseja ter um relacionamento, uma intimidade com você. Ele deseja estar com você. Bom, hoje a gente vai falar sobre seja intencional. Eu tive hoje, né, eu consigo olhar para trás e perceber algumas coisas na minha vida. Como que eu não era intencional? Intencional nas atitudes, intencional nas palavras, intencional, sabe, no jeito de agir, intencional porque depois que eu entendi que na palavra de Deus sobre a lei da semeadura, eu falei, gente, a gente tem que aprender a ser intencional, porque a lei da semeadura, ela existe, do mesmo jeito que existe a lei de Newton, né, que você solta a maçã e a maçã ela vai cair por causa da lei da gravidade, a lei espiritual, ela também existe. Então, se você deseja colher morango, você precisa plantar morango. Não adianta você plantar abacaxi e querer colher morango lá na frente, porque isso não vai acontecer. A semente que você semear agora é a semente que você vai colher lá na frente. E isso nos traz uma clareza em relação a ser intencional. Você vai ser intencional nas sementes que você vai semear. E eu quero muito começar com um versículo que está lá em Mateus 3, de 13 a 15. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia. Você pode grifar para você não esquecer, para você meditar nesse versículo, porque é uma renovação da mente que a gente precisa. E a gente tem essa transformação através da palavra de Deus. Então, diz assim no versículo: naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. João Batista, ele era primo de Jesus. E nesse momento, Jesus estava indo se encontrar com João Batista para ser batizado. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia. Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Então, assim, Jesus, ele precisava ser batizado, ele precisava se arrepender dos pecados dele, ser batizado por João Batista, porque era isso, essa mensagem que João Batista pregava, era a mensagem do arrependimento. Ele chamava o povo a se arrepender dos seus pecados, ele batizava o povo lá no Rio Jordão. Jesus precisava? Não, Jesus não precisava, tanto é que João fala para ele na hora que ele não é digno de batizar Jesus, que ele não é digno de fazer aquilo, né? E aí Jesus fala, deixa que seja assim.
para que a gente faça da maneira que Deus quer que seja. Então, o que eu entendo assim sobre essa questão de ser intencional? Olhando para o exemplo de Jesus, ele era intencional em tudo que ele fazia. Ele era intencional nas atitudes, ele era intencional no lugar que ele escolhia estar, ele era intencional nas viagens que ele fazia, né? Naquele caminhando, encontrando as multidões, ele era intencional nas pessoas que ele curava, nos milagres que aconteciam. Então, assim, nas palavras que ele falava, nas parábolas dele, ele era intencional. Então, onde Jesus passava, sendo intencional dessa forma, ele mudava a realidade de todas as pessoas que se encontravam com ele. Onde Jesus chegava, ele mudava a realidade daquelas pessoas. Ele era intencional. Vocês lembram da mulher samaritana que estava na beira do poço? Jesus foi até ela. Ele foi intencional desde o momento que ele deixou os discípulos e foi se encontrar com essa mulher, e foi onde ela estava. E ele foi intencional nas palavras que ele falou para ela. E foi através das palavras que ele falou que ela percebeu que ele era a salvação, que ele era o Messias. Ela percebeu quem ele era. E foi através das palavras de Jesus, ele sendo intencional naquilo que ele falou, que essa mulher, ela mudou a realidade de vida dela e de toda aquela família dela. Então, por que eu falo sobre Jesus? Né? Porque eu vejo que Jesus é o nosso foco. Jesus é o modelo para a gente a ser seguido. A gente deve olhar para Jesus e aprender com os exemplos de Jesus, aprender com o jeito que Jesus falava, a forma com que ele pensava. Então, ele é um homem que veio aqui e que a gente precisa modelar, é ele. É o homem que a gente precisa modelar, é Jesus. É nele que a gente deve se espelhar, é nele que a gente deve se inspirar, é em Jesus. Jesus, ele tinha uma promessa a ser cumprida para a vida dele. E ele aceitou o processo até essa promessa ser cumprida, até ele cumprir esse objetivo que tinha para a vida dele. Mas ele procurou aprender e ensinar no meio de todo esse processo, em todo o período que ele passou, que ele caminhou, com todo o sofrimento que ele teve, com tudo aquilo todas as pessoas que se relacionavam com ele, todas as pessoas quem traiu ele, né? Ele procurou aprender e ensinar com todas essas situações. No meio do processo, ele aprendia e ensinava. Então, a gente tem que usar, né? Nós usaremos aqui o exemplo de Jesus para sermos intencionais. Porque ser intencional é entender que não estamos aqui para sermos carregadas pela correnteza. A gente não vai estar aqui mais para ser levada, né? Como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, a gente não vai ser mais impulsionada pelas nossas atitudes impensadas, pelas nossas palavras impensadas. Eu falei, me arrependi do que eu falei, sabe? Isso pode até acontecer, mas com menos frequência. Pode até acontecer, mas numa intensidade bem menor. Porque nós somos falhos. Nós estamos num período de aperfeiçoamento. É o caminho da santidade. Você não encontra uma palavra, você não aprende algo e do dia para a noite você muda. Sabe, você caminha de um jeito durante 30 anos e aí com 31 você quer ser completamente diferente do que você foi. Sabe, você pode até conseguir. Mas é muito treino, é todo dia, você treina e aprende, treina e aprende. Então assim, você precisa treinar, você precisa aprender e colocar em prática, treinando aquilo que você está aprendendo. E aí você consegue mudar essa rota, você consegue mudar esse jeito, mudar esse comportamento, mudar essas palavras, você consegue através do treino se aperfeiçoar. Então, a gente não vai ser mais carregada pela correnteza, a gente não vai deixar mais as coisas acontecerem e a gente ser impulsionada pelas nossas atitudes, pelo nosso jeito. A gente vai ser intencional, a gente vai pensar. Eu lembro de uma vez que eu estava assistindo uma live e logo no começo da pandemia. E nessa live, e era até uma live do Paulo Vieira, e nessa live uma moça colocou nos comentários, né? Porque nós estamos no mesmo barco. E nesse momento ele falou assim, não,
Nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade, mas cada um direciona o seu barco da forma que deseja. Cada um direciona o seu barco à sua maneira. Então nós não estamos aqui no mesmo barco, não é no mesmo barco. Você tem a direção do seu barco, você tem a opção de pegar o remo com as suas mãos e remar para onde você deseja ir, para onde você deseja seguir. Ah, Adriele, mas tem hora que eu vou cansar. Descansa, mas não desista. Descansa, mas não desista. Mas continue remando no seu barco, continue tendo foco na direção que você deseja ir. Ontem nós conversamos sobre isso, não fica igual Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer coisa serve. Se você não sabe para que lado vai, qualquer lado é lado. Se você não tem um foco, qualquer coisa que aparecer na sua vida vai te desviar do caminho que você deseja. Então você precisa ter uma meta. Você precisa ter em seu pensamento onde eu quero chegar como pessoa, onde eu quero chegar no meu casamento, onde que eu quero chegar na minha vida profissional, sabe? Não precisa pensar daqui 20 anos não, pensa daqui 5 meses, pensa daqui 10 dias, como que eu quero estar melhor amanhã. É dessa forma, é um degrau por dia. Porque se você coloca uma meta muito longa, uma meta muito avançada, você vai desistir. Porque para você alcançar lá no topo da escadaria, você precisa subir degrau por degrau. É um dia de cada vez. Então, seja o seu melhor hoje, seja o seu melhor amanhã, seja o seu melhor depois de amanhã e por aí vai. Deus deu um propósito para cada um de nós em sua palavra e Deus diz, né, que enviou Jesus para que tivéssemos vida e vida em abundância. Está lá em João 10:10, lá na parte B. Então, com o propósito e a promessa de Deus, também veio o quê? O livre-arbítrio. Além do propósito de Deus para a nossa vida, além das promessas de Deus que a gente encontra na palavra, inúmeras promessas de Deus para a nossa vida, o que Ele também nos entregou? O livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nada mais é do que as escolhas que você faz todos os dias, de como você deseja ser, de como você deseja agir, de quem você deseja seguir, do que você quer fazer, do que você quer falar, do que você deseja pensar, da música que você vai ouvir, da roupa que você vai vestir, da pessoa que você vai ajudar, do seu comportamento em relação, no momento do conflito conjugal, você quer ficar falando, né? Igual a Bíblia diz, como a mulher goteira que fica pingando. Quem aguenta, gente, ficar perto de uma goteira, sabe? Ou você deseja se calar, ou você escolhe, né, se calar e pensar onde que aquele conflito vai terminar. Onde que aquelas suas palavras vai te levar? O que você escolhe semear naquele momento? Então a gente tem essa escolha. A gente tem a escolha do caminho que a gente vai seguir. A gente tem a escolha do que a gente vai fazer, de quem tornaremos e o que decidiremos para a nossa vida. Então a vida hoje é fruto das escolhas que muitas vezes nós fizemos lá atrás. O que você tem vivido hoje, gente, é fruto de escolhas que você fez lá atrás, sem conhecimento. Mas mesmo a gente semeando sem saber, a gente vai colher. Mesmo a gente não tendo o conhecimento, fala, poxa, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje. Eu não tinha, a minha forma de pensar era completamente diferente da forma com que eu penso hoje. Mesmo assim, você vai colher por causa das sementes que foram semeadas lá atrás. E é triste isso, né? Porque muitas vezes a gente semeia, né? E a gente sem saber, sem conhecimento, mas hoje a gente tem colhido frutos tão amargos, que só pela misericórdia, né? Que a gente nem imaginava que a gente iria colher frutos tão amargos assim. Então, por isso que é importante você entender que se você quer colher morango, você tem que semear morango. Não adianta você semear aí abacaxi, no meio de uma discussão você falar o que você quer, sabe? No meio do conflito você agir da forma com que do seu impulso, né? Agir de uma forma irracional e lá na frente você querer ter um casamento estável, um casamento equilibrado, um casamento harmonioso, sabe? Se você já viu aquela frase? Quem fala o que quer, escuta o que não quer? É isso aí.
Sabe? Às vezes você não vai nem escutar, porque às vezes o seu esposo ele vai ficar calado, ele não vai ser aquele homem que vai ficar rebatendo. Olha, gente, esses dias veio uma amiga conversar comigo, né? E ela sentou aqui e ela falou assim, amiga, do nada, eu falei, amiga, mas como do nada, o homem virou, o homem não quer mais, o homem saiu de casa, o homem isso, eu falei, amiga, mas não tem como ser do nada, amiga, não tem como ser do nada, nunca é do nada, gente. E ontem nós conversamos sobre isso, amiga, aí ela foi conversando, mas como que era, como que tava, e aí ela começou a falar, não, porque eu era muito autoritária, porque eu agia como se fosse mãe dele, porque tudo eu queria comandar, eu decidia e se ia passar o final de semana na casa dos meus pais, eu decidia se ia não sei onde, até na família dele, que ele não era muito ligado, era eu que decidia ir na família dele, era eu que decidia, não, esse final de semana nós vamos lá com a sua família, porque faz muito tempo que a gente não vai na sua família, então era ela que decidia. E dependendo do temperamento da pessoa, a pessoa ela não vai explodir com você, ela não vai virar e falar assim, eu não quero ir, não sei o que. Dependendo do temperamento da pessoa, se for uma pessoa mais introspectiva, ela vai guardar. Vai acontecer, as situações acontecerão e ela vai fazer o quê? Ela vai pegar aquela situação e vai guardar, falar, não compensa não eu discutir, não compensa não eu falar isso pra ela, deixa quieto. Nem sempre, gente, quando a pessoa fica quieta é porque ela tá concordando com o que você tá falando, não. Nem sempre quando o homem fica quieto é porque ele tá concordando com a sua atitude, às vezes ele só não quer o conflito. Ele sabe que esse conflito não vai ter solução. Ele sabe que esse conflito vai vir para desgastar e não para ajudar e não para ter crescimento. Então o que ele faz? Ele prefere ficar quieto. Para não discutir, ele prefere ficar quieto. Aí chega uma hora que enche e quando derrama de uma vez. Extravasa. Aí a pessoa, ela não quer mais. E o que ela fala? Do nada aconteceu? Não foi do nada, gente. Foram várias situações que aconteceram, que passaram despercebidas, que você não se atentou. Foram várias palavras que machucaram, foram várias palavras que feriram, foram várias formas de agir que foram acontecendo e quando aconteceu, aí não consegue mais segurar. É igual uma barragem quando derrama, aquela barreira já não consegue mais segurar, a pessoa ela extravasa, ela derrama e aí para fazer o caminho de volta é muito complicado. Para fazer o caminho de volta, gente, é muito difícil, a gente precisa contar muito com Deus, sabe? Você tem que ter muita determinação. Para fazer o caminho de volta é uma construção de uma outra barragem para segurar aquele relacionamento, sabe? Para segurar aquelas emoções, para aprender um com o outro mas acontece, mas a gente precisa ser intencional e evitar que esses momentos assim muito explosivos, muito assim que acontecem, que venham a acontecer, né? Esses momentos muito, esqueci a palavra, mas inesperados. Esses momentos muito inesperados venham a acontecer, a gente precisa cuidar para que não aconteça. Uma vida intencional começa quando desenvolvemos um estilo de vida em que temos a consciência que sofreremos as consequências de tudo que fazemos, de tudo que falamos. Então, e até mesmo que pensamos, né? Até mesmo que pensamos, Adriana, até o que a gente pensa, a gente vai colher os frutos, até o que a gente pensa tem consequência? Tem. Sabe por quê? Porque os pensamentos, eles são autorrealizáveis. Se você tem estudado um pouco mais sobre a mente, sobre a inteligência emocional, se você tem visto um pouco mais sobre essa questão de coach aí que tá tão em alta, e eu acho ótimo, porque eu acho mesmo que as pessoas precisam aprender, eu acho mesmo que a gente precisa dessa inteligência, porque a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver acesso, menos a gente vai perecer na nossa vida. Então, se você tem estudado, você vai ver que muitos já falaram que tudo aquilo que você pensa, ele vem a se realizar. Ontem eu conversei com uma moça e ela tinha muito medo, e eu era medo.
Gente, se você tem medo de alguma situação, eu tenho muito medo disso acontecer, você pode ter certeza que vai acontecer. Por quê? Porque o seu medo, você ficar pensando naquilo, você ficar todo o tempo, eu tenho medo daquilo, e aí você pensa, você lembra daquilo, aquilo vem na sua cabeça, vai acontecer. Então não tenha medo, não se sinta ansiosa por aquilo que ainda não aconteceu, que nem chegou o tempo ainda. Muitas vezes a gente imagina que as coisas vão acontecer de um jeito, e as coisas acontecem completamente diferente daquilo que a gente imaginou. Então não fique ansiosa pelo dia de amanhã, já dizia na palavra de Deus, né? Basta o seu dia, cada dia o seu próprio mal. Então aprenda a lidar com o dia que você tem hoje, não fique ansiosa com o que aconteceu amanhã, porque às vezes a forma como que vai ser resolvida, o que está para amanhã é completamente diferente do que você tem pensado, do que aquilo que tem te angustiado, do que você está com medo. Então aquela forma automática de levar a vida, aquela forma automática de ser empurrado, de não ter domínio próprio, de ser impulsivo, isso vai acontecer uma transformação. Isso vai parar na sua vida. Por quê? Porque a partir de agora, você entendeu que você não pode falar qualquer coisa, que você vai colher qualquer coisa. Você entendeu que você não pode agir de qualquer jeito, que você vai colher de qualquer jeito. Vai ser desse jeito. Você sabe, agora eu sei que se eu falar pro meu esposo isso, eu vou colher isso lá na frente. Se eu emburrar por causa disso, eu vou colher isso lá na frente. Desconexão. Acontece uma situação, às vezes a pessoa nem fala, ela nem é aquela mulher que fala, que extravasa, mas ela é aquela mulher que ela guarda. Aí ela é aquela mulher que ela emburra. E ela ficou uma semana sem falar com o marido. Saiba você que você está plantando o quê? Desconexão. Lá na frente você vai colher a desconexão. Lá na frente você vai colher a desconexão. Se você é uma mulher muito autoritária, que não deixa o seu esposo decidir, que não dá voz para o seu esposo, que não deixa ele ser cabeça da sua casa, saiba você que lá na frente ele vai procurar um ambiente para ele ser cabeça. Porque a cabeça da casa é o homem. É o homem. E a cabeça do homem é Cristo. Então, se você tira esse papel, cada um de nós temos um papel, né? No teatro da vida, como diz Augusto Cury, né? Cada um de nós temos um papel. E no nosso teatro familiar, cada um de nós temos um papel. Eu tenho o papel de mãe, de esposa, de mulher, de filha de Deus, sabe? Eu tenho de nora, vou ter um papel de sogra, o meu esposo tem um papel dele, os meus filhos têm um papel deles. Se você ocupar o papel do seu esposo, se você não deixar o seu esposo liderar, se você não deixar não contar com o seu esposo na educação dos seus filhos, se tudo você resolve, muitas vezes eu vejo mães que ficam até bravas da forma com que o pai chama a atenção do filho, da forma com que o pai vem corrigir o filho, vem às vezes ensinar o filho. Ela passa à frente, mas você está roubando o papel dele de pai. Você está tirando isso dele, o direito dele de paternar. Você tem maternado e você tem ocupado o papel dele de paternar. E no casamento é a mesma coisa. Se você tira o papel do seu esposo, se você ocupa esse lugar, ele vai ficar sem papel. Ele vai ficar sem roteiro. E aí ele vai procurar um lugar onde ele caiba, onde ele tenha roteiro. E muitas vezes acontece essa desconexão. Muitas vezes eu vejo mulheres reclamando, porque o meu esposo todo final de semana tá lá não sei onde, tá em rancho, tá em bar, só fica com os amigos, não fica com a família. Muito pode ser imaturidade, muito pode ser cultural, sabe? Mas muito pode ser também porque dentro de casa ele não tem um papel. Dentro de casa ele não se sente pertencente, ele não se sente importante. E aí ele procura um lugar onde ele vai ocupar um papel de importância, de pertencimento, onde ele vai se sentir acolhido, onde ele vai se sentir respeitado, onde ele vai sentir que ele tem voz. E aí ele acaba ocupando esse papel em outro lugar e não é o seu desejo. Não é o seu desejo. Eu tenho certeza que você deseja que o seu esposo ocupe o lugar dele dentro da sua família. Mas para isso você precisa ser intencional.
Então, o que a gente vai ser intencional? A gente vai escolher quais as palavras a gente vai utilizar, a gente vai escolher em uma conversa, seja uma conversa com as amigas, seja uma conversa na sua casa, seja uma conversa na casa dos seus parentes. Então, a gente vai ser intencional naquilo que a gente vai falar, na forma de falar, no que a gente vai falar. Isso que eu vou falar, precisa mesmo ser falado? Será que isso que eu vou falar vai edificar ou vai destruir? Será que isso que eu vou falar vai trazer mais fogo? Vai colocar mais fogo? Ou será que isso que eu vou falar vai fazer apagar o fogo? Será que isso que eu vou falar vai criar alguma coisinha, uma ponta de dúvida? Porque às vezes foi só a sua percepção sobre o assunto. Às vezes foi só a sua percepção sobre a situação. Talvez ele não tenha a percepção que você teve. Talvez as suas experiências de vida levaram você a ter aquela percepção. Mas talvez essa percepção não seja uma percepção real. Será que quando você contar algo para o seu esposo, você não está colocando ali as suas opiniões? Será que você não está colocando ali muito do que você sente, das suas emoções? E talvez você não está contaminando o espírito dele? Eu aprendi isso num livro da Joyce Meyer, que chama Eu e Minha Boca Grande. Gente, vocês precisam ler esse livro. Esse livro é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa que lê. Ela falava o seguinte: às vezes a gente conhece uma pessoa. Vocês já conheceram uma pessoa que muitas vezes você bate o olho nessa pessoa e fala assim: nossa, essa pessoa parece tanto com fulano que eu conheci há 10 anos atrás. Eu sou muito assim, né? Eu bato o olho numa pessoa, de repente eu já venho aquelas experiências, eu lembro de alguma pessoa que eu tive uma experiência que talvez tivesse o mesmo perfil comportamental dessa pessoa que eu estava conhecendo. E eu tinha mania de chegar pro meu esposo e falar assim: essa pessoa aí, ó, o jeito dela é igual de fulano que nós conhecemos há 10 anos atrás. Ó, o jeito dela... Só que às vezes, gente, a Joyce fala que quando a gente faz isso, a gente está contaminando o espírito da pessoa que está recebendo aquela informação. Por quê? Porque a gente está colocando ali a nossa percepção de acordo com as nossas vivências, com a nossa experiência. Às vezes a gente teve um trauma com uma pessoa que tivesse o mesmo perfil comportamental, o mesmo temperamento. E aí a gente coloca isso diante do nosso esposo, né? Ai, aquela pessoa ali, ó, meu santo não bateu com dele, não fui com a cara. E aí a gente coloca a nossa percepção e isso acaba, o nosso esposo acaba enxergando essa pessoa da forma com que a gente está enxergando. Com as nossas lentes, não é com a lente dele, com as nossas lentes. Nós estamos aqui para ser o radar espiritual do nosso esposo, sim. Deus deu a nós essa sensibilidade da gente alcançar, né, com o nosso olhar ao redor. O homem, ele é muito centrado, ele olha e ele tem foco nas coisas, né? Então, se ele tem um objetivo, ele enxerga só esse objetivo. Ele não enxerga o que está acontecendo ao redor, na maioria das vezes. E a esposa não. A esposa, ela consegue sentir, ela consegue ter essas sensações, né, de enxergar ao redor, de enxergar muitas vezes os perigos, né? Por causa do papel que a mulher tem de ser cuidadora, ela tem essa percepção assim de será que nós não entraremos em risco? Será que isso não vai trazer algum risco para a nossa vida? E ela consegue, né, olhar. Por isso que muitas pessoas falam que a mulher é o radar espiritual do homem, porque ela consegue enxergar mais amplamente. Mas será que a visão que você está tendo está vindo realmente do Espírito Santo? Será que a visão que você está tendo realmente é uma visão que o Espírito Santo está te alertando? Ou será que é uma visão contaminada por causa das vivências que você teve no passado? Por causa de muitas vezes vivências que não foram agradáveis. Então a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Será que isso que eu vou falar para o meu esposo vai trazer algo positivo na vida dele? Será que é realmente algo que é para nos proteger? Ou será que é algo que é para que a gente... Será que é algo que ele vai se sentir receoso? Será que é algo que ele não vai conseguir caminhar? Será que é algo que ele vai ficar com o pé atrás? Sabe, eu vou trazer paz ou eu vou trazer ansiedade para o coração dele? Então, por isso que nós precisamos pensar nas nossas palavras. Pensar na nossa forma de vestir. O que você quer comunicar com a roupa que você veste? O que você quer comunicar com o seu jeito de se vestir? O que você quer... Você sabia que as pessoas, elas olham pra gente e elas nos enxergam, né? Pela nossa aparência, pelo nosso jeito, elas enxergam, a gente comunica algo, né? Através da nossa aparência. E a roupa que você vai colocar daqui pra frente, qual é o sentido disso?
O que você deseja mostrar? Né? Como que você deseja? Qual é a comunicação que você deseja expor através da sua forma de vestir? Então, como que você vai agir? Você vai ser intencional em como que você vai agir. Você vai ser intencional em como você vai pensar. O que você vai pensar? Esses pensamentos, né, estão vindo na minha mente, estão me tornando uma pessoa ansiosa. Amiga, você vai substituir esse pensamento por um pensamento que vem de Deus. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus. Por isso que é importante a gente recitar os versículos que a gente tem aprendido. Por isso que é importante a gente meditar na palavra de Deus. Porque todas as vezes, porque se sua mente estiver ocupada com o que é de Deus, não vai ter tempo para ela se ocupar com preocupações, com ansiedade, com coisa que nem aconteceu ainda. Por isso que nós precisamos encher a nossa palavra, a nossa mente da palavra de Deus, porque a gente consegue substituir a nossa mente vazia com os pensamentos que vão vir mesmo na nossa mente para nos deixar preocupados, ansiosos. A gente consegue substituir com a palavra de Deus, que traz refrigério para a alma, que tira essa angústia, que aumenta a nossa fé, a nossa esperança, que nos ensina, que nos exorta, que nos consola. Por isso que nós precisamos substituir, por isso que você precisa ler aquilo que vai te trazer paz. Você precisa ler aquilo que vai te ensinar, ler aquilo que vai gerar uma transformação na sua vida. Você precisa assistir aquilo que vai mudar a sua vida e não assistir aquilo que vai te trazer mais angústia. É muito legal, né? Quando a gente começa a se conhecer, a gente percebe algumas coisas sobre a nossa vida, né? E fica mais fácil da gente aprender a lidar com a gente mesmo. Quando eu estava estudando sobre temperamentos, eu descobri o temperamento de uma das minhas filhas, que é melancólica. E o temperamento melancólico, nós vamos falar lá no final do Renovo sobre os temperamentos. Mas o temperamento melancólico, ele é mais introspectivo. Então, ela é uma pessoa mais virada para arte, para leitura, para assistir filmes. E ela é uma pessoa que ela internaliza essas sensações e ela vivencia aquilo como se aquilo fosse uma verdade. Os sentimentos dela são muito aflorados. Então, por exemplo, se ela assiste um filme de humor, ela fica muito alegre. Se ela assiste um filme de drama, ela fica realmente muito pensativa. E eu lembro que teve uma época que ela estava ficando assim muito introspectiva, muito sozinha, e a gente precisa dar uma equilibrada, entender que aquilo faz parte do temperamento dela, mas quando tá muito, a gente dá uma equilibrada nisso para que a pessoa não se perca, né? Para que a pessoa não vá ficando cada vez mais sozinha, porque não é bom. Nós fomos feitos para nos relacionar uns com os outros. E quando eu percebi que ela estava meio chorosa, mais recuada, um pouco irritada, eu fui perguntar para ela: filha, que filme que você tem assistido? Você está assistindo alguma série? Você está lendo algum livro? Eu estou assistindo uma série. Que série você tem assistido? Menina, quando ela contou a história da série, já era uma coisa assim, a menina já sofreu um acidente no começo da série, o namorado partia, morria, e aqui, gente, era uma coisa assim, sabe, trágica. Eu falei: filha, você não pode assistir essas coisas aí? Não pode, porque você internaliza muitas coisas. E ela vive realmente aquilo, ela sofre por aquilo. E eu falei: você não pode assistir esse tipo de filme, você não pode assistir. Você tem que assistir um filme alegre, um filme de ação, outro tipo de filme, mas esse não dá pra você assistir. Esse tipo de filme, de drama, sabe, suspense, essas coisas aí, não é pra você. Então, quando a gente aprende, né, sobre nós, é mais fácil a gente ser intencional. Ela já sabe que se ela assistir aquele filme, ela vai passar a semana inteira em deprê. Ela já sabe disso. Então, qual é a atitude agora? Ser intencional. Se eu sei que eu tô numa semana onde eu tô mais recuada, onde eu tô um pouco ansiosa, eu não vou procurar aquilo que vai me causar mais ansiedade. Eu tenho uma coisa muito importante para resolver essa semana. Eu vou pegar coisinhas pequenas que muitas vezes vai me tirar a paz? Não, eu vou concentrar todas as minhas energias para eu resolver aquilo que eu preciso resolver, que é muito importante essa semana. As outras coisas eu vou remanejar para eu resolver uma na semana que vem, a outra, ou eu vou tirar um dia para resolver só aquilo ali que é pequeno, que não vai tirar, que muitas vezes não vai me comprometer durante a semana.
Mas se você conhece mais sobre você, você consegue ser mais intencional, você consegue mais cuidar de você, você consegue não entrar em situações que te levarão para o fundo do poço, que te levarão para o buraco. A mesma coisa eu falo, mas olha para o conflito. Muitas vezes começa um conflito com o esposo. E é assim, né? É uma coisinha, uma faísquinha que vai acendendo, vai acendendo. Se você não for intencional nas palavras que você for falar, você vai perceber que daqui a pouco a floresta está incendiada. E para você apagar a floresta vai ser muito difícil. Perceba, essa palavra que eu vou falar para ele é algo que vai gerar mais fogo? É algo que vai acender mais ainda a fogueira? Ou se eu só não falar nada, se eu só ficar quieta, daqui a pouco a fogueira vai se transformar numa brasinha e vai ficar ali. Vai apagar sozinha. Então, por isso que nós precisamos ser intencional, por isso que é tão importante você conhecer sobre você. A gente vai ser intencional, né? Eu já falei a questão de assistir, a questão de ouvir, a questão de ler, mas a gente precisa ser intencional com o nosso tempo mesmo. O que você tem feito durante o seu dia para você? O que você tem feito durante o seu dia que te acrescenta? Sabe? O que você tem feito por você? Você tem cuidado de você? Você tem se amado? Você precisa ser intencional em relação aos cuidados com você. Eu gosto muito de um versículo, né? Que é o 2º mandamento, que diz assim, amai ao próximo como a ti mesmo. Gente, se a gente não se ama, como que a gente vai amar o próximo? Se a gente não aprende a se amar, como que a gente vai aprender a amar o próximo? Como que a gente vai entender o próximo se a gente não se entende? Se a gente não se respeita, como que a gente quer ser respeitado? Então, são algumas coisas que a gente precisa olhar para dentro da gente. A gente precisa olhar para dentro de nós e ser intencional em relação a isso. Não, eu não vou perder o meu tempo aqui na rede social porque eu me respeito, porque eu respeito o meu tempo, porque eu sei que nesse tempo eu poderia estar lendo alguma coisa que me agrada, eu poderia estar aprendendo com alguma coisa, eu poderia estar cuidando do meu corpo, fazendo uma atividade física, eu poderia estar estudando mais sobre alimentação saudável, mas eu estou gastando o meu tempo, e realmente é gastando o meu tempo aqui na rede social, muitas vezes vendo a vida do outro, muitas vezes vendo a vida de artista, muitas vezes vendo coisas que você não vai alcançar se você estiver aí. Que você não vai conseguir alcançar os seus objetivos se você investir o seu tempo nisso aí. Porque você não está investindo, você está gastando o seu tempo. Então, invista em você, invista no seu tempo, decida investir daqui para frente. Não, eu vou investir no meu tempo, eu vou estudar algo que vai mudar a minha vida em relação à saúde, em relação à minha mente, em relação às minhas palavras, em relação ao meu casamento, aos meus filhos, né? Eu vou ler algo que vai agregar na minha vida. Eu vou aprender um curso, tantos cursos online aí, tantos cursos bem em conta mesmo, um investimento pouco para você fazer alguma coisa, né? Um pouco investimento e você vai ter uma transformação na sua vida, transformar uma área da sua vida. E aí é assim, a gente vai transformando uma coisinha de cada vez. Vai chegar uma hora que a gente nem vai se conhecer. Eu falo, nossa, eu era daquele jeito. Verdade que eu era daquele jeito, eu já mudei tanto, tantas coisas já se passaram na nossa vida. Como que a gente vai utilizar o nosso tempo? Como que a gente vai utilizar o nosso dinheiro? Né? A gente vai intencional em o que deixaremos entrar no nosso coração. Você vai receber um saco de limão. Você vai fazer o que com esse saco de limão? Você vai fazer um mousse de limão, ou você vai pegar esse saco de limão e você vai chupar limão por limão, azedo por azedo, com casca e tudo. O que você deseja fazer? Você recebe uma ofensa, o que você faz com essa ofensa? Você internaliza essa ofensa, você fica remoendo aquela ofensa, pensando, ruminando, né? Ruminando aquilo ali, fica toda hora pensando, e aí conta para um e conta para o outro, e isso não é justo, e não sei o quê, e aí você fica com aquilo. Ou você pensa da seguinte forma, não é comigo. A pessoa, ela não está num dia bom dela. Ela falou isso, mas ela não me conhece a fundo. Ela falou isso de mim, mas eu não sou assim. Porque se você sabe a sua identidade, se você sabe quem você é, não é qualquer ofensa que vai te ferir. Muitas vezes, se você sabe quem você é, se você tem certeza de quem você é, quando alguém falar algo sobre você, você vai rir. Vai falar, essa pessoa nem me conhece. Ela nem sabe quem eu sou, ela nem sabe como eu sou. Como é que ela fala uma coisa dessa de mim?
Então você não vai pegar essa ofensa para você, você não vai internalizar. Você permite aquilo que entra em você. Você permite aquilo que entra no seu coração. Não morda a isca, não pegue a isca, sabe? Deixa a isca lá, sabe? Não caia, não caia. Então, muitas vezes, vem algumas coisas para nossa vida para a gente perder a nossa paz. Mas saiba que se você perder a sua paz, o prejudicado é você. Então aprenda a se amar e a se respeitar de uma forma que você não vai pegar as ofensas para você. Que você vai largar esse saco de limão lá. Se às vezes você não tiver preparado para mexer com limão, você vai falar assim, não, depois eu mexo com esses limões aí. Daqui a pouco eu penso no que aconteceu, daqui a pouco eu vejo uma forma de resolver isso, mas agora eu quero cuidar de mim, agora eu vou pensar em mim, agora eu vou procurar algo que vai me satisfazer, que vai realmente me tratar ou vai me preparar para eu resolver essa situação. Assim, a gente vai fazer o que a gente vai fazer daqui para frente, porque nós temos um motivo. A gente vai ser capaz de aproveitar os momentos que a gente vai estar vivendo aqui, né? A gente vai, afinal de contas, a gente está vivendo e escolhendo o melhor de todos os momentos da nossa vida. Ser intencional em como falar com o esposo, em como falar com os filhos, de como cuidar de você, de como cuidar dos outros, de como cuidar da sua casa, em o que pensar sobre você, as situações e os outros, né? O que pensar sobre você, em o que pensar sobre as situações e o que pensar sobre os outros. Isso te tornará cada vez mais consciente, fazendo com que haja controle e torne muitas situações conflitantes que poderão acontecer na sua vida. Então, fazendo com que haja controle e contorne muitas situações conflitantes que aparecerão na sua vida. Acho que essa semana eu conversei algo sobre, né, você tá caminhando e você não vai mais topar com a pedra, você vai só desviar a pedra. Apareceu as pedras no caminho, só desvia, não precisa bater nela, não precisa tropeçar nela, desvia aquela pedra. Vocês entenderam sobre ser intencional? Queria orar com vocês, queria deixar aqui a minha oração. Hoje a gente vai colocar o passo 2, mas continue no passo 1. Esteja junto, né, fazendo todos os passos. A oração, por exemplo, o hábito de orar, e se você decidir por orar escrevendo, é algo que você tem que fazer todos os dias. Todos os dias você tem que orar, você tem que colocar isso em prática na sua vida, mas é por você, é porque isso vai fazer um bem enorme para você, não é por mim, não é pelo outro, é um relacionamento que você está criando entre você e Deus. Então a oração, ela permanece. Outros passos que a gente for dando, por exemplo, esse de hoje, é um passo bem específico. É um passo que você não precisa dar todos os dias. É um passo que você dá uma vez ou outra, se você quiser fazer todos os dias, tá tudo bem. Mas é um passo que, quando você se perceber que você, poxa, eu tô esfriando, eu tô me dispersando, eu tô ligada no automático de novo, você refaça. Esse passo é um passo excelente para você refazer, porque é um passo bem simples, é um passo bem leve e é um passo que realmente gera uma conexão, é um passo que ele traz algo assim, uma expectativa, sabe? Ele gera algo na pessoa. Então, é um passo simples. Vamos orar? Oração. Senhor, coloco diante de Ti as minhas intenções. Que o Senhor revele a mim minhas atitudes ou palavras impensadas e que o Espírito Santo me direcione em o que falar, como falar e como reagir. Que eu enxergue apenas aquilo que vem de Ti e que esteja cercada e protegida pelos Seus anjos. Cuide, Senhor, dos meus pensamentos, entrego a Ti a minha mente para que o Senhor leve a cativa, para que os meus pensamentos sejam pensamentos de paz e prosperidade. Coloque em mim, Senhor, amor. Me faça enxergar as pessoas com a lente dos Seus olhos. Mude o meu coração e me direcione em cada etapa dessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. O segundo passo de hoje, eu vou até tentar compartilhar com vocês. Eu nunca fiz isso, mas eu vou tentar agora. O segundo passo de hoje, deixa eu ver se eu consigo.
Eu acho que vocês vão ver toda a minha tela de... Vocês estão vendo? Dá pra ver, gente? Não sei se dá pra ver. Responde aí alguém. Dá pra ver? Bom, mas eu vou falar hoje o segundo passo. O segundo passo é que você vai ser intencional, né? A gente vai começar sendo intencional pelas atitudes. Então, hoje você vai começar a ser intencional pela atitude. No que você vai ser intencional, né? Mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe, né? Então, a gente já sabe muito bem disso. Desde a época que eu era criança, minha mãe vivia falando isso. Não, é melhor dar do que receber. E é um provérbio, eu acho até. Mas você precisa aprender a dar. Você precisa aprender a surpreender. Você vai ser intencional em levar algo para o seu esposo. Adriele, a gente está tão desconectado, tá uma desconexão tão grande, ou às vezes nem tá uma desconexão, mas às vezes faz muito tempo que você não faz algo, para que fique melhor. E hoje é uma oportunidade que você tem, um passo simples. Então, leve um copo d'água, uma xícara de café, uma xícara de chá, prepare um lanchinho, sabe? Leve uma fruta. Mas eu quero falar uma coisa para você. Não é só ir lá e entregar. Não é só ir lá e fazer. É fazer com capricho. É fazer o seu melhor. Não eu tava assistindo esses dias um vídeo do Cortella. E ele falava de fazer o seu melhor, né? Não é fazer o que eu posso, é fazer o seu melhor. Não é, eu vou fazer o que eu posso. Não é fazer o que eu posso. Porque quando a pessoa fala assim, eu vou fazer o que eu posso, você já sabe que a pessoa, ela não vai colocar o melhor dela naquilo, né? Então, faça o seu melhor. Vai levar um copo d'água? Leve numa taça. Vai levar uma xícara de chá? Não leva no copo americano, leva numa xícara com um pirizinho bem bonitinho. Se possível, coloque numa bandeja. Até coloquei aqui, ó, uns modelos aí para você se inspirar. Tá vendo? Um pratinho com um pãozinho, com as geleinhas, né? Oh, meu Deus, a nutróloga entrou aqui. Eu coloquei tanto de glúten aí, e a nutróloga entrou bem agora na live. Mas, doutora, eu vou pesquisar depois algumas coisas assim mais light. Mas aí, leva uma xícara de café. Leva uma xícara bonitinha, olha que bonitinho, um copinho de suco, prepara algo, vai levar fruta. Adriana, eu não tenho nada na minha casa, não tenho jeito, tô vendo. Eu não tenho jeito para essas coisas, não tem problema. Leva uma banana, amigo, olha que bonitinha a banana picadinha aí, com uma canelinha em cima, sabe? Então assim, faça o seu melhor. Vai levar uma frutinha? Leva uma fruta picada, sabe? Vai levar um pãozinho com ovo, que delícia. Mas é algo que você vai surpreender. Se o seu esposo estiver trabalhando dentro de casa, se ele estiver em casa, prepare isso para ele, leve até ele, sabe? O meu esposo durante a pandemia, ele passou muito tempo trabalhando em casa, né? Fazendo home. E de vez em quando eu surpreendia ele com algo assim, com um lanchinho, sabe? Surpreendia ele com uma xícara de café na bandejinha. Porque a pessoa, ela tem que se sentir cuidada, ela tem que se sentir amada, sabe? É importante, ela tá se sentindo importante, ela sente que ela pertence a esse ambiente, que você se importa com ela. Então, a gente não vai mais ser guiada, viver no automático. A gente daqui pra frente, a gente vai ser intencional, sabe? Intencional, se deseja colher conexão, você tem que começar a plantar a conexão de hoje. Comece a plantar a conexão. Então, se você for dando os passos pequenos, passos leves, você vai ver que lá na frente você vai alcançar grandes coisas. Então, surpreenda o seu esposo. Ainda conversei com as meninas, Adriele, mas o meu esposo, ele trabalha, ele sai cedo. Amiga, acorda um pouquinho antes, prepara para ele, sabe? Leva na cama para ele uma xícara de café, sabe? Uma frutinha picada, ou deixe lá na mesa, lá o lugar americano colocado lá para ele, tudo organizadinho, bonitinho. Coloca um bilhetinho com um versículo, sabe? Faça ele se sentir amado, pertencente, faça ele se sentir cuidado por você. Faça ele se sentir cuidado por você. Talvez você está tão desconectada que você vai fazer e ele não vai se importar, ele não vai ligar, ele não vai agradecer, ele não vai falar nada, não tem problema, é um passo de cada vez. Saiba que muitas vezes é o início, sabe, é o início. As coisas, elas vão melhorar, elas vão mudar, não se atente. E outra, faça de todo o coração, faça porque no seu coração há bondade, não faça esperando receber.
O que acontece muitas vezes quando a gente não consegue, né, se frustra com algumas situações? A gente coloca uma expectativa muito grande, na forma com que a pessoa vai reagir. A gente imagina que a pessoa vai estourar confete, vai falar, amor, você fez isso pra mim. E muitas vezes não. Muitas vezes a pessoa vai ficar na cabeça dela desconfiada, pensando, meu Deus, o que essa mulher quer de trazer isso aí pra mim? Sabe, muitas vezes a situação tá tão difícil entre vocês dois que ele vai ficar pensando assim, meu Deus, será que ela não colocou alguma coisinha aqui pra mim? Será é ela mesmo? Então assim, ele não vai ter nem reação. Ou às vezes ele não vai nem perceber. Mas continue fazendo, porque você está fazendo primeiro por você. Melhor dar do que receber. Primeiro você está fazendo por você. E automaticamente, consequentemente, isso vai transbordar na vida de cada um de vocês aí que está em casa, na vida dos seus filhos, na sua vida, na vida dos seus pais, das pessoas que convivem com você. Porque quando você é a luz, você ilumina quem está à sua volta. Quando a luz está habitando em você, você ilumina quem não tem como, você ilumina quem está ao seu redor. Então coloca um post-it, né, com um versículo, com uma frase, sabe, declarando a sua importância, né, a importância dessa pessoa para você. Então deixe lá preparado, é algo muito simples, você pode ter certeza. Quando começou o Renovo da primeira vez, a primeira edição do Renovo, gente, foi o passo que as meninas mais tiveram feedback, foi esse. Foi o passo que as meninas mais, assim, inclusive elas ficaram com um gás, assim, não vai dar certo, porque olha, ele agiu assim, ele ficou surpreso. Teve marido que perguntou assim, o que tá acontecendo com você? Você tá bem? Então, assim, continua, porque vai dar certo. Beleza? O passo de hoje era esse. Tem uma pergunta para você colocar, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar. Como que é que muda? Será que Peraí, deixa eu pegar aqui para vocês. Então, tem no seu caderno de oração, você pode fazer lá mesmo. Você vai contar a sua experiência. Como que foi para você fazer isso? Como foi para você dar esse passo, né? De levar algo para a pessoa, de doar, de preparar algo para a pessoa. Como que foi esse passo para você? E você vai colocar qual foi a reação do seu esposo. Ah, ele percebeu, ou ele nem percebeu, ou então nossa, ele agradeceu, ou então ele não falou nada agora, mas outro dia, à noite ele comentou, nossa, amor, gostei que você fez, sabe? Então, qual que foi? Por que é para escrever? Pra gente olhar e analisar a situação. Quando a gente coloca no papel, como a gente pensa naquilo que a gente vai escrever, a gente analisa o que aconteceu. Então, para o seu cérebro entender que aquilo é algo que trouxe algo, que aquilo é algo que realmente não é algo assim, é que você está sendo intencional mesmo, você está plantando aquilo que você deseja. Onde você pode ver o primeiro passo? Aí, amiga, o primeiro passo tá no Instagram, tá aí no Instagram. O primeiro passo era escrever a sua oração, mas tá lá no feed do meu Instagram, e a primeira aula tá lá também. Então, se você puder assistir, assista, porque meio-dia essa aula vai sair do ar, tá bom? Meninas, era isso que eu queria trazer para vocês. Postem foto, me marquem, sabe? Façam de todo o coração. Às vezes você fala assim, André, meu coração tá tão endurecido, não consigo fazer isso não. Amiga, se o seu coração continuar endurecido, eu sinto te dizer que se você não abrir o seu coração para receber, os outros passos aí, sabe, você vai estar fazendo por fazer. Então, eu creio que se você entrou até aqui, eu creio que se você chegou até mim, se você chegou ao Renovo, é porque você tem esperança de algo na sua vida. Só que para algo acontecer na sua vida, você tem que permitir. Para algo novo acontecer, você tem que permitir. Então, você tem que nutrir, você tem que cuidar, sabe? Ser intencional daqui pra frente, que lá na frente você vai colher aquilo que você deseja colher. Meninas, que Deus abençoe o dia de vocês. Amanhã nós estaremos de volta às 7h30 da manhã. Que Deus abençoe o sábado de vocês, que vocês estejam na graça e na paz do Senhor. Sintam-se amada por Deus, porque o Senhor ama muito cada uma de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no direct, que eu tô lá e eu respondo vocês, tá bom? Se eu não responder na hora, mais tarde um pouquinho eu respondo. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus.